Fala pessoal, dia 11/9, segunda-feira, 11/9, 11 de setembro de 2001. Não vamos falar de 11 de setembro de 2001, mas temos aí muitas notícias pra gente se preocupar, como Moraes homologa a delação e concede liberdade provisória a Mauro Cid. E isso aqui, se deu liberdade a ele, então pelo visto ele falou coisa que a esquerda gostou, né? A gente vai ver aqui até reações. Mauro Cid PF fará novas diligências para confirmar relatos em delação. Então vai ser um monte aí de coisas que ele falou, eles vão atrás, né? Após sair da prisão, Cid é recebido em casa pela família. Aras protesta contra a colaboração de ex-ajudante de Bolsonaro. Aras que vive uma briga, o pessoal falando, não, porque ele é petista, não, porque ele é isso, ele é aquilo, porque ele está acenando ao Lula. Mas ele tem uma posição assim, meio na dele, né? Após acordo de Cid, Aras disse que a PGR não aceita delações feitas da PF. Só se tem alguma coisa contra ele, eu acho que não. Exército informa que afastará Mauro Cid de suas funções militares, porque o Exército hoje é nada mais do que um fluxo da esquerda, o que a esquerda mandar o Exército vai fazer, né? Que a gente vai ver aqui. E aí, ó, começo do fim, chegando a hora, políticos reagem à delação de Cid e vai ver todo o pessoal que não gosta do Bolsonaro comemorando. Abra Weitraub, a delação de Coronel Cid será o começo do fim de Bolsonaro e da Santa Michele. Muitas suspeitas serão confirmadas. Detalhe, repare que o jornalecos não usam mais Coronel Cid. Tá chegando a hora, ministro Alexandre de Moraes homologa a delação premiada de Coronel Cid e concede a sua liberdade. O pessoal comemorando, o Abraham uníssono aí com o PT, né? Minhas homenagens à equipe da Polícia Federal que atuou para o andamento da colaboração premiada ao senhor Mauro Cid e tal. Eu Flávio Dino comemorando, a Jandira Fegali também comemorando, Lindbergh Farias também comemorando e todos eles muito felizes. Vamos ver se realmente tem alguma coisa, né? Mas se estão comemorando tanto, se ele foi solto aí, com certeza alguma coisa eles conseguiram. Vejo movimentações na direita, muita gente preocupada, muita gente assim, né, ansiosa, porque pode aí ter vazado nomes de influenciadores digitais também. Eu, sinceramente, só observe e narro aqui para vocês, né? Após a decisão de Toffoli, o Ministério Público solicita que TCU invalide punições da Lava Jato a empreiteiras, enquanto isso a esquerda vai fazendo a limpa que eu digo inocentando praticamente todo mundo. Existe aí uma contrapartida, né? Um fogo cruzado, a TRF anula todas as decisões de Apio na Lava Jato, né? O TRF tentando responder ao STF. Não sei se vai dar grande coisa. E o Estadão batendo no Toffoli. Com o revisionismo histórico da prisão de Lula, Toffoli lança as piores suspeitas sobre o STF, como se fosse um órgão instável, parcial e submisso aos ventos políticos do momento. Estadão com bastante coragem, né? Deve ser a opinião do Guzo, mas só de o Estadão permitir esse tipo de postagem, você vê que agora a mídia que tanto batia em Bolsonaro está preocupada, hein, com o que o STF anda fazendo. O ousado plano de Barroso para tornar o STF mais pop e eficiente. A aposta na comunicação inclui facilitar o entendimento das decisões pela população em geral. Essa seria uma forma de diminuir os ruídos e a margem para interpretações que, não raro, leva a campanhas de ódio contra a corte nas redes sociais. Porque o que vem acontecendo? Eles votam e aí vai pegando mal. Isso vai gerando o quê? Uma movimentação. Eles se preocupam. Por que acontece? Quando era no passado, eles tinham toda uma preocupação, as votações eram, sabe, assim, muito próximas, eram todo um teatro, e agora tá pegando mal, tanto que o que o Lula falou, é bom fazer, então, em segredo, né? Então, são estratégias para o STF tentar assim, olha, a gente tá, assim, com um controle muito bom do país, só que movimentações muito extremas vai começar a gerar aí, vamos dizer assim, uma movimentação social que eles não gostam, e eles vão tentar, não sei como, né, fazer que a população aceite melhor as decisões do STF. Não sei como, né? O Lula falou que seria bom votação secreta. Eu duvido que isso aconteça. Mas duvidar no Brasil é uma coisa que eu aprendi a não duvidar muito. Sempre que eu andei pra pior, eu duvido, mas acontece, vai saber. Em meio à tragédia do Rio Grande do Sul, Janja comemora a chegada à Índia e recebe críticas, tá? Isso aí não me espanta, na verdade, o pessoal criticando, eu sinceramente não sei o que vocês esperam. Lógico que esse pessoal não está nem aí pro Brasil, ainda mais na questão da Índia, vai ver BRICS, vai ver coisas que realmente interessam pro PT. População brasileira que se exploda, né? Além de todas as desgraças, taxações, tem esses problemas aí, que inclusive o governador lá da região pedindo Pix. Você imagina o governo pedindo Pix. Aí eu pergunto, quanto foi o fundão eleitoral do PSDB, né? Esse é o problema de político pedir Pix e virar moda. Porque o Estado tem muito dinheiro. Já é dinheiro tirado nosso, eles têm dinheiro o suficiente, que muitas vezes é desviado para conseguir enfrentar praticamente tudo, né? Essas coisas deveriam estar aí, vamos dizer, nos planos, caso aconteça uma desgraça, né? O Estado não tem que ficar pedindo mais dinheiro para a população, além desses impostos
trilionários, né? Ana Moser, direita tenta diminuir capacidade de mulheres do governo Lula. Olha só, a direita tenta diminuir capacidade de mulheres do governo Lula. Só falta falar que foi o Bolsonaro que exonerou ela. Né? Não tem nada a ver, mas até nisso o esquerdista ele joga. Eu fui demitida pelo Lula, culpa do Bolsonaro, só faltou falar isso. Jean Willis, digo sem medo que Paulo Pimenta é um mau caráter, e veja só, a esquerda brigando e vai brigar sempre, assim como a direita também brigava, né? Então, por que acontece? Porque o Paulo Pimenta, aí o Jean Willis está falando, acusando o Paulo Pimenta de boicotar ele, que ele queria participar e tal, e o Paulo Pimenta impediu. É briga de poder. Briga de poder. Brasil e Cuba assinam um acordo de troca de informações uma semana antes de viagem de Lula ao país. E olha só, o Lula, que tem canal que diz que ele é um capacho do Biden. Na verdade, o Biden colocou ele, assim como colocaram a Dilma junto com o Temer uma vez e derrubaram a Dilma quando quiseram. Então o Lula colocaram lá para ele tentar, para ele obedecer. Só que ele é meio rebelde. O Lula é rebelde e agora vai para Cuba. E o que Cuba vai fazer, né? Com certeza fazer todas essas articulações na região para ajudar a Rússia e Lula está próximo. Lula diz que Putin não será preso se vier ao Brasil, apesar de ordem do Tribunal Penal Internacional. Eles disfarçam no começo uma certa assim neutralidade da coisa, mas só que quando você vê esse tipo de declaração, você percebe que não é. São quantas coisas para vocês verem que o Lula é um comunista. Eu vou falar o básico aqui. Lula é comunista, tá? É simplesmente seguindo o que ele sempre foi. Lula anuncia lema do G20 no Brasil e defende que grupo evite discussão sobre guerra na Ucrânia. Não fala nada. Justamente isso. Eles sabem que ficar citando gera desgaste. Eles precisam disfarçar, né? Mas só que o disfarce dele é muito ruim, porque deixa claro que está do lado do Putin. Mas mesmo assim, por mais bobinhos, para os sociais-democratas mais tolos, ele vem enganando, né? E com certeza não vai querer falar. Não podemos deixar que questões geopolíticas sequestrem a agenda de discussões de várias instâncias no G20, é lógico. Né? Imagina se ele continuar falando, ou se ele fala mesmo que está a favor do Putin na guerra. Dá problema. Então ele só vai falar isso quando estiver bem tranquilo, porque se ele falar isso muito cedo, pode ser que acontece o que aconteceu com a Dilma, né? Porque PCO incomoda a esquerda e agrada a bolsonarista. Aí é complicado. E é aí que a gente vê o quão complicado é a direita no Brasil, que muita gente gosta do PCO, né? Mesmo que o PCO declarou apoio crítico a Lula, mas crítico, mas apoiou. Aí é que eu falo quando começa esses papos, não porque Putin é conservador, porque a esquerda tá certa nisso, tá certa naquilo, e do nada você vê um monte de direitista amando Putin, tolerando o Lula e gostando do PCO, né? Aí você percebe que o espectro político, o pessoal foi tanto para a direita que acabou pulando para a esquerda. E é aí que complica. Muitas dessas pessoas me odeiam, logicamente, da direita, porque eu sigo o mesmo plano desde 2010. Eu sou contra o comunismo, tá? Lula é recebido na Índia com outdoors que pede a ministra negra e progressista no STF, inclusive um site.com.br, mas apareceu lá, na Índia. Por quê? Porque existe um cercando, os sociais-democratas estão aí. Lula, você não vai fazer isso aqui? Ou você não vai, né, ajudar a Europa com a questão da Amazônia, a França? Mas não vai. O pessoal fica seguindo ele, tá nem aí. O Lula tá nem aí, porque ele tem que acelerar. Ele tem um plano. Lula se encontra com o príncipe da Arábia Saudita que deu joias a Bolsonaro. E se ele ganhar presente, eu te digo com muita tranquilidade que nada vocês vão ficar sabendo. Ele vai pegar esse presente e vai fazer o que quiser, como ele já teve muitos presentes, depois de muitos anos de mandato como presidente, com Dilma. E não vai acontecer nada, porque a mídia vai passar aquele pano, ninguém vai ficar sabendo, porque Brasil é assim e o pessoal vai falar das joias do Bolsonaro 100%. Cruzoé, forças desarmadas, agraciados com verbas bilionárias e a garantia de que seus interesses serão respeitados, militares entram no jogo de Lula e que é a grande complicação. E aí o que acontece? Eles primeiro vão com os militares, tem o STF, tem os militares, né, que tem aí, vamos dizer, o STF, ele tem o controle do Estado, e os militares que sustentam o Estado estão aí também com eles. É uma tranquilidade tremenda para a esquerda para ter o controle absoluto do Brasil. Claro que existem muitas coisas para acontecer ainda, mas o Lula está acelerando, está fazendo tudo para se manter no poder há muito tempo, né? Ou quem ele quiser. Onda de violência é novo capítulo do fracasso do PT contra a criminalidade na Bahia, como fosse fracasso, né? Não é fracasso nenhum. O PT ele espera realmente que exista isso. E você vê que é provocada por conflitos entre facções lá, por território.
né? Você vê que não só tem gente brigando na esquerda na política, como o João, também tem gente brigando lá em questão de território. Esse é o Brasil, que maravilha, né? Maduro se reúne com Dilma e diz que Venezuela deseja integrar os BRICS, né? Ao BRICS. Olha só que interessante, né? O Maduro encontra com Dilma e fala que cedo ou tarde Venezuela fará parte dos BRICS e o Brasil aí simplesmente tá no bloco da Rússia, o bloco comunista, né? E os Estados Unidos fica só olhando. E por isso que existe tanta gente aí querendo derrubar o Biden, tá? A gente vai falar do Biden hoje. China ignora encontro de líderes do G20 para receber Nicolás Maduro, o ditador da Venezuela. E a China também. Você vê, o comunista é muito simples, tá? Não tem segredo, tá muito fácil a leitura. Quando existe uma guerra fria, é facílimo a leitura do que está acontecendo. Biden violou a Constituição ao restringir Big Techs, diz tribunal. Governo dos Estados Unidos apagou postagens com informações falsas sobre o C-19. Justiça diz que a ação favoreceu o presidente. E lá nos Estados Unidos é diferente. Aqui no Brasil ninguém fala nada de C-19, né? O pessoal preocupado aí com a política brasileira, mas nos Estados Unidos existe grande discussão. E o que o Biden anda fazendo para tentar aí controlar as Big Techs está sendo alvo. Você está vendo que o pessoal anda batendo bastante no Biden, porque a liberdade lá é muito, né, nos Estados Unidos é muito importante para o americano. Eles prezam bastante a liberdade, esse negócio de, vamos dizer assim, apagar mensagens, né, limitar aí alcance, essas coisas, vai pegando mal. E por isso que eu falo, o Biden tem até a Kamala dizendo que está preparado para assumir, né, porque eles estão preocupados ano que vem. E eu digo, se sociais-democratas ainda continuarem nos Estados Unidos, se os democratas continuarem em 2024 para frente, vai ser bastante complicado, porque eles têm demonstrado uma fraqueza tremenda em enfrentar os comunistas. Rússia desafia o mundo ocidental e faz eleições regionais em territórios ocupados na Ucrânia, e a Rússia tranquilamente seguindo a sua vida lá, fazendo eleições na Ucrânia como se nada tivesse acontecido, porque é aquilo. Por mais que exista a OTAN, existam aí bilhões sendo enviados à Ucrânia, pouco se faz. E eu, sinceramente, nem sei como se pode enfrentar a Rússia sem um grande desequilíbrio no mundo, né? Infelizmente, a gente vê uma situação de um país gigantesco contra a Ucrânia, mas você vai fazer o quê? Né? Colocar um presidente lá que é um comediante, né? O pessoal acha que política é uma comédia. Aqui no Brasil queriam também colocar aquele comediante como presidente do Brasil. Eles falam brincando, mas é sério, tá? Pode ser que um dia aconteça. Musk afirma que evitou o ataque da Ucrânia à frota russa no Mar Negro. E eu nem vou falar muito, tá? Isso aqui a gente vai falar em vídeo exclusivo. Se você quiser assistir, temos aí membro do canal e Patreon, tá? E a gente vai falar do Elon Musk, que tem coisa muito bizarra em relação a ele. Ando enfrentando o Shadowban na rede dele. Queria saber o que eu fiz de errado. Venho lutando com o Shadowban, vou tentando mudar o algoritmo, tá? Tá bem difícil. Mas é bem interessante o posicionamento do Elon Musk, tá? Porque muita gente achou que ele estava de um lado e eu tenho teorias que ele estava justamente do outro. É só ver essa notícia aí. Pessoal, muito obrigado pela sua visita, pelo seu carinho. Começando na segunda-feira, complicada, só notícia aí mais pesada, mas o Brasil, é interessante, tem que acompanhar. O nosso a gente já fez, infelizmente as coisas desgringolaram, mas estamos aqui. Se não se informar é ainda pior. Você pode ser pego desprevenido aí e acabar se ferrando, né? Muito obrigado pela sua visita e a gente se fala em breve. Muito obrigado e até mais.